Boa noite a todas, tudo bem? Hoje iremos dar continuidade ao capítulo 57 de Isaías. E eu achei esse capítulo muito interessante, que eu até me emocionei um pouquinho. Não levando para o lado sentimental em si, mas pela misericórdia de Deus pelo seu povo. E que tem por nós também hoje. Aí eu falei, poxa, meu Deus, fez chorar esse capítulo, hein? Muito forte mesmo. E como ele é grande, eu acho que não vai dar para a gente, né, meditar nele completo hoje, mas iremos começar. Vamos falar com Deus aqui e pedir a direção dele. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui estamos mais um dia reunidas em teu nome e te agradecemos por estarmos aqui, meu Deus, porque nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhemos ouvir a tua voz. Então, nos dá a direção que a gente precisa, meu Pai, e fala conosco. Não deixa eu falar o que eu quero, mas que seja o Senhor, meu Pai, dirigindo essa meditação para que nós venhamos sair daqui abençoadas. Meu Pai, nos dê o entendimento da tua palavra, faz a gente entender e compreender, meu Pai, a tua vontade, cada versículo, meu Pai. Aí nós venhamos ficar, meu Pai, atentas e sensíveis à tua voz, e que cada uma, meu Pai, venha sair daqui diferente. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço. E desde já, meu Pai, eu peço para o Senhor amarrar e repreender todo mal que tenta tirar nossa atenção ou tenta fazer a gente fugir da meditação, fugir do assunto, que seja amarrado e repreendido. Não estamos aqui, meu Deus, para concordar ou discordar umas com as outras, não. Estamos aqui para receber de Ti a instrução que nós precisamos, a direção da Tua palavra. Que nós venhamos absorver o espírito da Tua palavra, e não a letra, porque a letra mata, mas o espírito, meu Pai, vivifica, nos dá vida. E é isso que a gente precisa a cada dia, para Te servirmos mais e melhor. Eu entrego essa meditação em Tuas mãos, tudo que vai ser falado, dito, e que o Senhor venha abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Dava para a gente fazer a meditação aqui, né, completa, só com esses dois primeiros versículos, porque eu achei ele muito forte, que dá continuidade alguns versículos do capítulo 56, que fala da injustiça e justiça. E tem tudo a ver, né, esses dois versículos aqui. Vamos lá. Isaías 57, versículo 1. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Já esse primeiro verso a gente já dá para entender um pouquinho, né? E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. A gente sabe, igual, né, a gente ouve falar que homens e mulheres de Deus que faleceram, né? A gente pensa assim, poxa, mas ele servia a Deus, mas ela servia a Deus e faleceu assim, né? Ou seja, Deus sabia o que ia acontecer depois na vida daquela pessoa. Então, para ele não perder ela, não, vou levar logo ela, porque lá na frente ela pode se perder e se afastar de mim. Então, eu não quero isso, né? O amor de Deus já aí. Aí já vê o amor de Deus grande aí já nesse primeiro versículo, né? E é isso que fala aqui. E eu lembrei de uma coisa, né, que fala do justo. Aí tem um versículo na Bíblia, eu não sei, eu esqueci o capítulo. Eu tinha pesquisado, mas eu não anotei, não. Mas eu acho que as senhoras vão lembrar. É, que fala que não existe um justo sequer. Aí eu pensei, como assim? É que não fala que perece justo? Aí, eu não sei onde está escrito. Queria muito que se alguém pudesse pesquisar e falasse para a gente depois, seria bom. Aí fala, né, que eu já li essa parte, que não existe um justo sequer, né? E realmente não tem. Porque até a gente, às vezes, né, é, comete alguma injustiça com o nosso próximo. Mas aí Deus, ele considera aquele que é justo, aquele que anda conforme a palavra dele. E nós não podemos nos apegar a essa vida. Tipo, ah, não, que Deus me dê muitos anos de vida pela frente, tudo mais. Né? A gente pode se apegar a isso. Porque Deus, ele sabe os nossos dias lá na frente, a gente não sabe. Então, a gente tem que confiar sempre nele. E viver conforme agrade a ele em tudo. E aqui fala, né, que o justo perece, não há quem considere isso em seu coração. É como se, igual outra versão que fala aqui, ó, as pessoas direitas morrem, e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É como se a pessoa não desse crédito, né?
aquelas pessoas que vivem a justiça, né? É igual a gente costuma falar assim, a pessoa que morre, né? Ah, essa pessoa é tão boazinha, poxa, essa pessoa é tão assim, né? E tudo mais. Mas só porque a pessoa morreu, né? Porque antes ela não fala isso. Antes ela não tinha esse comentário da pessoa. A pessoa faleceu e comenta com os familiares e quem tá lá no enterro, velório. E aqui vem um versículo 2 que fala o seguinte: entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Aqui a gente já me fala da morte da pessoa, né? O justo pereceu, morreu, e porque ele vivia na retidão, ou seja, ele vivia a palavra de Deus, ele obedecia, né, a palavra de Deus, ele morreu em paz, está descansando agora, né? Então, esse é o nosso foco. A gente tem que estar sempre pensando nisso, como viver a cada dia como se fosse o último dia de vida, né? Hoje, como eu estou com Deus hoje, né? O que eu fiz hoje que não agrada a Deus, porque eu preciso rever, preciso me autoanalisar para mim não cometer isso amanhã, porque eu não sei daqui até mais tarde se eu vou estar viva ainda. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? E procurar estar bem diante de Deus a todo tempo, né? Para a gente ter aqui, ó, morrer em paz, descansar e assim a gente prosseguir. Ou melhor, viver com o Senhor Jesus na glória. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa parte do descansarão, sem dúvida, você falou corretamente mesmo, dá a ideia de que a pessoa vai morrer. Mas eu acho que dá para a gente fazer um parênteses e falar do descanso, realmente no sentido da paz, não tão somente como a gente pensando na morte, no descanso pensando na paz. Até porque quando ele fala, da morte, sei lá, vocês imaginam que vão dormir na morte numa cama, um leito? A gente até fala, né? Não, vamos dormir, vamos descansar, mas você imagina que haja um leito para isso? Pode existir. Nunca morri, não sei. Mas dá para a gente também entender que quando ele fala, cada um continua caminhando em sua integridade, cada um continua o seu caminho de integridade, então dá para a gente imaginar que na sua paz, o justo, ele vai continuar trilhando o seu caminho. Mas havendo integridade. A grande chave desses dois versículos é justamente o justo. Como você falou aí, Lívia trouxe, né? Romanos 3:10. Não é um justo sequer. Beleza, não há. Mas depois que a gente conhece Jesus e entra no plano da salvação e entra na graça, então aí a gente já passa a ter, sobre as nossas vidas esse conceito de justo, porque a gente pratica a justiça. E é o finalzinho aqui desse versículo 2. Vamos, cada um caminhando em sua integridade, cada um caminhando em sua justiça, praticando a justiça, né? Então, de fato, não há um justo sequer, até que a gente entra na graça. E isso acontece, obviamente, pelo reconhecimento do sacrifício de Jesus pelas nossas almas. E Não, aí a então, gente, muito alto ainda. Peraí. é, e aí a gente pode, acrescentar nesse sentido de que não só na morte a gente vai ter o nosso caminho de paz, vivendo com Deus, obviamente, mas ainda em vida, se mantivermos esse nosso caminho de paz, se mantivermos essa nossa justiça, a integridade dentro do que Deus prega ser justiça, que é a prática da vontade dele. Então aí a gente vai ter realmente o descanso, né? Por mais que venham as tribulações, as confusões, etc. Isso aqui dentro da gente, né? Nosso interior, isso não se perturba, né? A gente continua, vida que segue. É isso aí. E só para continuar com o que a senhora falou, um comentário, e realmente dá para a gente entender dessa forma também, porque que fala, né? Perece o justo. Às vezes a gente passa por momentos que, poxa, é difícil, né?
é um momento difícil ali. É um dia mau, um problema, uma tribulação, uma situação. E essa pessoa olha assim, poxa, ela disse que é justa, ela não está indo na igreja, ela é uma pessoa que é da fé, e olha o que está acontecendo na vida dela. Né? A pessoa chega com esse tanto de questionamento, né, contra a gente sabe que o diabo aproveita essa situação para mostrar, você não serve a Deus? Cadê nessa situação aí? Ou seja, e a gente entende o quê? Que o justo, ele vai passar por momentos difíceis para a gente nos fortalecer ainda mais. Nós precisamos disso. A nossa fé ela tem que amadurecer. Porque se não for a dificuldade, a nossa fé vai ser aquela fé fraquinha, emotiva. Aí não vai adiantar nada, porque se é pela fé que a gente vai alcançar a salvação, como é que a gente vai alcançar a salvação pela fé emotiva? Não tem como. A fé que o mundo já tem. Todo ser humano lá fora, todos nós temos uma fé. Deus nos deu. Mas poucos têm a fé sobrenatural, que é a fé que fala assim, não, eu vou me entregar para Deus a partir de hoje, me entrego para Ele, abandono o pecado e vou passar a obedecer a palavra dele. Aí a pessoa se torna o quê? Ela começa a andar na justiça, obedecer a palavra de Deus, e ela pode ser considerada justa, né? Então, a gente pode pensar dessa forma também, como a senhora falou, e é muito interessante isso. A gente não pode ficar pensando assim, eu sou uma pessoa justa, então não vai acontecer muita coisa, não. Vai ser levinho para mim, porque eu sirvo a Deus, né? Não, não é assim. E é por isso que muitas pessoas entram na igreja e elas se decepcionam com elas mesmas, porque elas vêm com esse pensamento. Vou ser da igreja agora. Ela não pensa assim, né? Vou ser de Deus, é você da igreja agora, né? E fica mais difícil para ela, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil ser uma pessoa que se desvia do mal, uma pessoa que quer se converter. A caminhada da fé não é fácil. Então, a gente já passa por dificuldade, a gente precisa disso. Até o Senhor Jesus, ele passou por tanta situação, tanta coisa. Imagina a gente o que a gente vai passar. Aí eu falo assim, às vezes, as minhas orações com Deus, eu falo, meu Deus, o Senhor sofreu tanto por mim, o Senhor Jesus sofreu tanto por mim, então eu estou disposta a passar o mesmo pelo Senhor. Aí eu pensei, é muito fácil falar com o Senhor sobre isso. É muito fácil a gente falar, mas eu quero sofrer, eu quero passar por tudo que o Senhor passou, porque eu quero demonstrar meu amor pelo Senhor. Então, eu estou disposta a enfrentar o que vier. É fácil a gente falar, mas quando a gente está bem com Deus, a gente tem comunhão com Ele, quando vem a situação, a gente se fortalece. A gente não olha assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Não se desespera. Não, a gente fala assim, poxa, obrigada, meu Deus. Obrigada, eu precisava disso. Porque quanto mais difícil, melhor para a gente buscar mais a Deus. E no núcleo, eu costumo falar isso com as pessoas, né? Ó, quando tá tudo tranquilo, você nem lembra de Deus. Já pensou? Acontece isso mesmo. Quando tá tudo tranquilo, a pessoa que não é da fé, ela não tá nem para Deus. Nem lembra. Deus, ela tá lá vivendo um momentinho, tudo bem. Mas quando vem um problema, ela, meu Deus, lembra de Deus. Então é importante, sim, a gente passar por problemas, situação, não aquelas situações que a gente provoca, não é isso. É aquelas que Deus permite para fortalecer a nossa fé. Então vamos lá, porque senão eu vou falar só sobre isso aqui aí. Pô, A meditação rapidão vai aí. terminar. Peraí, rapidão, porque você falou uma coisa assim, na hora você ia falar algo, eu na mente completei, mas você falou outra coisa que eu achei bem interessante. É, você estava falando sobre a fé e, de fato, nós temos que exercitar nossa fé. Quando eu pensei em falar exercitar a fé, você falou, nós temos que amadurecer nossa fé. E realmente isso é muito, muito interessante. A prática da fé vai te levar a uma prática, mas a maturidade da fé é algo diferente. Mal comparando, quando você vai para academia, né? Quem gosta aí vai lá levantar um peso, aí começa com 1 quilo, meio quilo, sei lá. Você começa com 1 quilo. Se você passa um mês só com 1 quilo, você não vai crescer. Vai estar praticando, mas não vai avançar. Quando você falou amadurecer a fé, isso aqui me deu esse despertamento. Então, apenas a prática da fé, ela não vai ser suficiente. A sua fé, ela vai ter que ser exercitada no nível cada vez mais intenso, maior, de uma forma mais agressiva, mais ousada, vamos dizer assim, né? Isso tem que acontecer. Se você está acostumado, ou deixa eu falar uma coisa assim, bem. Final do mês, você está acostumado a ter as suas provisões em dias e suas contas em dias. Pronto, isso é algo normal, né? Todo mês você depende de Deus, né? Você é um dizimista fiel, você trabalha justamente e a coisa acontece, flui.
Mas se você ficar só nisso, é muito pouco. Então, você amplia o seu pensamento. Não, agora eu vou montar meu próprio negócio. Isso vai exigir um pouco mais de fé de você. Não é só agora pagar as contas, mas além de pagar as contas, você vai ter que fazer um investimento. Vai ter uma rentabilidade maior no futuro? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas você vai semear, você vai plantar, você vai extrapolar o exercício da sua fé primária. Tá dando para entender, pessoal, o que eu quero dizer? E e eu achei muito interessante quando você falou, porque você acrescentou outras coisas, né? De você dizer assim, pô, Deus, eu quero sofrer o que Jesus sofreu, eu quero sentir o que Jesus sentiu, para mostrar como eu estou disposta a viver em seu favor. E isso é muito interessante, porque é uma retórica ímpar. Não é todo mundo que tem coragem de falar isso. E aí eu estou juntando com o que você me falou 5 minutos atrás, que você quer ir para o altar, né? Você quer ser esposa de pastor, e você vai viver algo nesse nível. Não ter um lugar fixo para morar, não saber se vai ter comida todo dia para comer. Você sabe que esses perrengues se passam, né? Não saber se você vai ser aceito naquela comunidade, naquele país, não saber o tanto de perseguição, não saber se você vai dormir vivo, não saber se você acorda. É muito esse nível aí de fé que você falou aí. Bem, bem interessante, velho. A maturidade da fé extrapola o exercício da fé, né? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso aí. Cada dia a gente tem que se vencer um pouco mais. Eu estava conversando com uma senhora há pouco, e ela estava na cabeça dela que ela era uma pessoa doente desde o dia que ela pegou Covid. Ela ficou muito mal, tão mal, tão mal, tão mal, que ela não se garante de andar daqui para ali. Ela deixou de trabalhar, porque falta o ar, ela não consegue, se cansa. E ela colocou dentro da cabeça dela que, bom, ela precisa realmente viver em repouso. A fé dela recuou e estabeleceu-se nisso aí, na fé do médico, que o médico disse que ela tinha que viver em repouso. Se estabeleceu na fé do corpo dela, físico, que a matéria dela disse que, bom, ela não pode extrapolar porque ela cansa. E aí ela recebeu uma palavra. E depois dessa palavra ela falou: não, não posso viver assim. Pois eu admito que desde já eu sou curada. E no dia que ela recebeu essa palavra, que ela determinou isso dentro de si, ela já praticou. E nisso que ela praticou, ela viu que o corpo respondeu à fé dela. Então, ela saiu daquele nível de fé, foi para um nível elevado, né? Um nível ela devia estar. E se ela permanecer aqui, ainda vai ser pouco, porque daqui ela tem que partir para algo mais. E aí ela, com certeza, vai chegar a níveis de conquistas. Não estou falando de matérias, tá, pessoal? Mas isso está no pacote. Mas de conquistas no reino espiritual infinitamente maior e de uma forma tal que nem a gente mesmo seria capaz de pensar ou cogitar até onde isso pode chegar. Porque essa maturidade da fé realmente é para te levar a níveis muito elevados, muito superiores. Eu achei bem legal isso aí que você falou. Bacana. Sim, senhora. Aí aqui a gente já muda um pouquinho de assunto, né, em relação ao justo, sobre do versículo 3 até o 13. É falando sobre a idolatria, né, daquele povo de Israel que estava vivendo. E Isaías levou, né, o que Deus havia dito, ou melhor dizendo, as próprias palavras de Deus aqui. Versículo 3. Mas chegai-vos aqui, vós, os filhos da agoureira. Aí eu fui pesquisar essa palavra, falei, que é isso? Nunca ouvi essa palavra, não. Eu fui pesquisar ela e o que significa essa palavra. É uma pessoa que profetiza desgraças, né? Que profere algo ruim, né? Aí eu falei, poxa, aí depois fala aqui, descendência adulteriana. Peraí. Eu falo muito rápido às vezes, por isso eu me embolo aqui. Vamos, vamos ter a calma. Vós, os filhos da agoureira, descendência adulteriana e de prostituição. E realmente o povo, eles estavam vendo isso. Por isso que Israel foi dividido, né? Como vamos dizer, em duas nações. Era a nação, dividida em duas, vamos dizer assim.
porque o povo não estava vendo Deus como Deus deles, infelizmente. Não. Por isso que começaram, né, a adorar outros deuses e tudo mais. Então, aqui, que mostra que eles estão voltando, né, do cativeiro da Babilônia. É isso, a senhora confirma? Eu acredito que nesse momento está finalizando ainda o cativeiro. Mas, exatamente, finalzinho ali da história da Babilônia. Sim, senhora. Eu entendi melhor porque lá no capítulo 14 a gente vai completar isso aí. Mas vamos lá. Aí que fala, né? É, aí Deus ele faz várias perguntas, né, ao povo e que me chamou bastante atenção. Em outra versão diz o seguinte aqui, versículo 4. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Versículo 5. Que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos. A gente vê aqui que eles sacrificavam aos deuses. Rapaz, que povo é esse? Como assim? A gente leva para a gente hoje também, né? Aí que em outra versão, capítulo 4, diz o seguinte: quem é que vocês estão zombando? De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas, vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas, perto dos ribeiros, vocês oferecem seus filhos em sacrifícios aos deuses pagãos. Falei, puxa, esse povo, não sei não, né? Deixar de adorar a Deus e procurar adorar e colocar toda a força para sacrificar aos deuses, né? Aí Deus fala que é tipo que como se fosse fazendo esses questionamentos para o povo, tipo que um pouco que zombando deles, tipo, de quem é que de quem fazeis o vosso passatempo, né? E a gente pensa assim, quando fala outra versão, né, fazendo caretas e tudo mais, a gente vê que o povo, eles não estavam bem. Estavam adorando aos deuses, eles não estavam bem. Deixaram a Deus, achavam que iriam, né, ficar bem, eu vou dizer assim, que iriam, como é que eu posso explicar uma palavra aqui? Perdi. Não estou lembrando da palavra que eu ia falar. Mas é isso. Levando para a gente hoje, né? Como a gente já falou alguns capítulos sobre isso também, que os deuses de hoje em dia é tudo que tem no mundo, né? A pessoa faz do marido dela um deus para ela, o trabalho dela um deus para ela. Ela faz de muitas coisas, né? Um deus, o próprio dinheiro, né? O dinheiro que ela tem ali, uma pessoa que tem condição, ela faz do dinheiro o deus dela. Então, assim, hoje a gente não vê estátuas assim do lugar na casa do povo, né? A gente vê os santos aí, mas não era igual antes, né? Que tem vários deuses. Hoje a gente não vê mais isso aqui no Brasil, né? Outros países pode ter. Mas a gente pode levar isso para a gente hoje, né? Até com a nossa vida, né? Meu Deus, será que eu tenho feito coisas e pessoas como meu Deus, como meus deuses? Né? Porque eu digo assim, Deus é um só, né? Deuses já é outra coisa. Deuses já é outra coisa, né? Então a gente tem que vigiar, né, em relação a isso e muito. O povo estava longe de Deus e mesmo assim eles pareciam que não precisava voltar para Deus não. Não precisava não, tava aparentemente estava tudo tranquilo. Só que eles estavam sofrendo, padecendo ali. E Deus ainda estava ali fazendo esse questionamento para eles entenderem e mostrar para eles, ó, vocês estão adorando esses deuses aí, eles não servem de nada não. Eles não vão ajudar vocês nada não. Não tem. É em vão tudo que você tem feito. Esses deuses aí é em vão. Né? Então é igual hoje também. A gente bota força em muita coisa. Ah, não, vou colocar força no meu trabalho, vou colocar força nisso, aqui na igreja. Vou colocar força nesse grupo aqui, vai ter isso aqui, o evento. E às vezes a gente faz disso como se fosse nossos deuses. A gente não vê, não faz para Deus, né? Como se nosso pensamento fosse para Deus. Não, isso aqui é para Deus. Às vezes é até uma competição. Às vezes acontece isso na igreja, até no trabalho, é uma competição. Quem ganha mais, quem é melhor, e isso é muito ruim, porque quando acontece isso, a gente está
ali se afastando da vontade de Deus. A gente está vivendo outra coisa que não tem nada a ver, e é em vão tudo aquilo, é em vão tudo isso. A gente coloca força em coisas que parece que vão se perder, ao invés de dar toda a força para Deus. Aí eu lembrei, né, quando a gente está cansado, a gente chega do trabalho, chega em casa e está cansado. Aí vem o quê? Ah, vai descansar. Né? E você, ah, eu vou descansar. Aí a pessoa deixa de falar com Deus, de ler a Bíblia, de orar. Ou seja, ela colocou força no trabalho, como se fosse um Deus dela, deu força, colocou toda a disposição lá e para Deus. Cadê? Não é Deus que é o nosso Deus? Então o nosso tempo tem que ser voltado para Ele. Tudo que a gente faz tem que estar ligado a Deus. Espera aí. Eu tenho feito isso aqui, meu Deus, tem te agradado? A forma que eu tenho tratado essa pessoa tem te agradado? A forma que eu tenho lidado com minha família tem te agradado? Porque a gente pode fazer até de um problema no nosso Deus. É, a gente pode fazer até dos nossos problemas no nosso Deus. Deixar de pensar na solução que é a palavra e focar neles. Ah, tô passando por isso aqui. Ah, tô passando por aquilo outro. É igual às vezes a pessoa chega na igreja, ela fala com Deus, já começa assim, meu Deus, tô passando por esse problema aqui, e não sei o quê. Ela não fala, meu Deus, muito obrigada por estar aqui. Eu preciso ouvir tua voz, eu quero a tua direção para resolver esse problema aqui. Ela já coloca para cima de Deus todos os problemas dela. Tipo, como se Deus fosse. Como eu posso explicar? Né? Posso explicar. Um advogado? Não sei. Não, advogado não. É... Oh, meu pai. Um garçom, né? Você tá lá, o garçom tem que dar conta do seu pedido. É tipo isso. Deus não é garçom, Deus não é nada disso aí. Deus, ele tá acima da gente e ele sabe o que é melhor para nós. Então, até em relação aos problemas, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode fazer deles nossos deuses também. Né? Então, o que me fez entender foi isso, em relação dos capítulos 3 até o 13, fala sobre isso. Mas vamos dar continuidade aqui ao versículo 6. Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramaste a tua libação. E lhes oferecestes ofertas. Contentar-me, eita, contentar-me-ia, eita, eu acho que é isso mesmo, contentar-me-ia eu com essas coisas? Aí Deus, ele pergunta, vocês estão fazendo tudo isso aí para os deuses e tudo mais, né, o povo de Israel lá e tudo mais, você acha que isso aí vai me contentar? É suficiente para mim? Porque fazer, a gente leva isso para a gente hoje. Muita gente faz. A gente faz muita coisa, a gente faz. O ser humano gosta de fazer, gosta disso aqui, gosta de fazer aquilo outro, ele gosta de se movimentar, não gosta de ficar parado. Ele gosta de fazer alguma coisa. Então, Deus, ele fala aqui, ó, não te preocupare com as suas ofertas, seus dízimos. Que adianta você oferecer tudo isso para mim, mas o seu tempo você não dá para mim, você não me obedece, você não pensa em mim, você não fala comigo, você não tem comunhão comigo. É assim, era com o povo lá também. Ou não tinha comunhão com Deus, estava longe dele. Então, é igual hoje em dia com a gente também, né? A gente tem que estar tá ligado com Deus. E sempre perguntar para ele, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? A gente tem que ter essa ligação com ele para saber o que fazer. Às vezes a gente passa por situações que a gente fica meio perdido porque a gente deixa de focar na direção de Deus. A gente pensa assim, já sei o que fazer aqui, porque eu passei por um problema lá atrás e é parecido com esse, então eu já sei o que fazer. Não. Meu Deus, ó, o que o Senhor quer de mim aqui? Essa tem que ser a nossa ligação com Deus. Né? Até com a nossa roupa, a forma de se vestir, a gente tem que ter isso com Deus, imagina. A gente tem que estar 24 horas pensando nele, o que ele quer da gente, para a gente não fazer a nossa vontade e esquecer da dele. Porque a gente fazendo a nossa vontade, a gente vai sofrer, igual o povo de Israel estava fazendo, e sofreram, e bastante. Né? É assim que a gente vê muitas pessoas, até dentro da igreja. Elas estão lá, aí elas fazem muito, né? Faz fogueira santa, faz propósito, faz isso, aquilo, outro. E muita coisa ela faz, né? Ela tá na igreja todo dia, participa das correntes, olha, chega a hora alta, a gente vê a pessoa clamando na altura e tudo mais. Mas quando a gente chega para conversar com a pessoa, para atender, a gente vê que a vida dela não tem mudado, tá? Do mesmo jeito. Por quê? Ela não tem obedecido a palavra de Deus. Ela tem feito somente, feito. Ela não tem sido de Deus. Ela não tem procurado viver a fé que ela profere, que ela diz ter, né? Então, Deus, ele espera isso da gente. Ele espera mais o ser do que o fazer. Ele não está preocupado que se a gente fez muito, deixa eu fiz pouco. É igual eu falei para Deus, eu falo para Deus às vezes, eu falo assim, eu falei, meu Deus, eu não fiz nada para o Senhor ainda. Nada. Hoje, o que o Senhor quer de mim hoje? Ontem já passou, já era. O que o Senhor quer de mim hoje?
E Deus, ele mostra pra gente que a gente tem essa ligação. E a gente não se perde, não. A gente não fica preocupado, não. Pelo contrário, a gente vai ali, ó, de passo a passo, fazendo o que Deus quer, né? Com calma. Porque a fé, ela tem que ser paciente também. Mas a gente quer tudo rápido, aí já foi. A gente baixa a cara na parede. Vamos versículo 7. Sobre um monte alto e levantado pões a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e dos umbrais puseste o teu memorial, uma lembrança. Pois te descobriste a outros que não a mim, pois te descobriste a outros que não a mim. E subiste, alargaste a tua cama e fizeste aliança com alguns deles. Amaste a sua cama onde quer que a viste. Aí aqui na outra versão fala o seguinte: vocês colocam seus ídolos indecentes atrás da porta das suas casas, né, como se fosse um amuleto. Eles faziam isso, como se fosse um amuleto, proteção. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes. Aí a gente pensa assim, poxa, eles faziam todas essas coisas imorais, aqui era com os deuses, né? Eles faziam isso tudo com os deuses lá. E a quem pegarem para dormir com vocês, então satisfazem os seus desejos impuros. Ou seja, eles faziam tudo que eles achavam que agradavam aos deuses. Eles achavam que só no muito fazer, sacrificar, eles iriam ter uma resposta daqueles ídolos. Só que era tudo em vão. E a gente vê que Deus ele está aqui falando com o povo e condenando a idolatria mais uma vez, mostrando que ele condena a idolatria. Mais uma vez, mostrando que ele é o único Deus, e não há outro, não há outros, não tem como existir. Ele é e sempre vai ser. É o 9. E, e foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até ao inferno. Aí na outra versão, eu entendi, a outra versão fala o seguinte: vocês pegaram azeite e muitos perfumes, ou seja, os melhores. Eles ofereceram tudo de bom e do melhor aos deuses. E foram adorar o deus Moloque. Na outra versão fala o nome do deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte à procura de deuses para adorar, e esses mensageiros foram até o muro dos mortos, o mundo dos mortos. Então a gente vê aqui que o povo estava desesperado. A gente tem que adorar os deuses, a gente tem que adorar, a gente tem que ir procurando mais deuses para adorar. A gente vê um povo vazio, um povo vazio, um povo oco, vou dizer assim. Que essa era a realidade e tem sido hoje para muita gente, né? Igual eu falei, que faz de pessoas seus deuses e trabalho e tudo mais. E a pessoa não se satisfaz com isso, porque ela está vazia. Ela precisa de Deus, só dele. Não precisa de outras coisas ou pessoas. Então, aqui a gente vê um povo vazio, desesperado. O povo queria alguma coisa para ficarem bem. Aí, na verdade, eles estavam fugindo do sacrifício que Deus ele queria deles, né? Essa é a realidade. Versículo 10. Na tua comprida viagem te cansaste, porém não disseste, não há esperança. Achasse novo vigor na tua mão, por isso não adoeceste. Aí a gente vê que eles não se cansavam, não. Quanto mais difícil para eles, melhor. Eles estavam lá. Eles queriam os deuses, queriam que adorar, eles queriam ver um Deus que eles queriam um Deus que eles vissem, que eles tocassem, que eles pegassem. Era isso que eles queriam. E Deus, ele é espírito, né? Não tem como a gente ver Deus, nem eles nunca viram, a gente nunca vai ver. Só quando morrer mesmo. E acho que nem assim vai ser, assim, direito, viu? Não sei não. Só quando a gente vai lá vai saber. E o 11. Mas de quem tivesse receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração pusestes. Eita, tá difícil hoje aqui, hein? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? A gente vê aqui que Deus faz essas perguntas ao povo, né?
será que vocês estão fazendo tudo isso aí contra mim? Não tá nem aí pra mim, tá mentindo, né? Tá vivendo aí na imoralidade? Porque eu fiquei muito tempo sem falar com vocês, porque Deus ficou quantos anos Deus ficou sem falar com o povo? Não me recordo. 70 anos, mas esse período necessariamente que eles estão recebendo essa profecia é o momento que eles estão vivendo. Olha só. O momento que eles estão recebendo essa profecia é o momento que eles estão vivendo essa situação. Quando Deus ele fala isso aqui, ele está discorrendo de todas as formas absurdas como esse povo praticava a idolatria. Então, o sacrifício de crianças, eles serviam sob árvores, em montes, próximo aos ribeiros, eles relacionavam, na minha versão, ele fala assim, ó, no final do verso 8: Tu amaste a cama deles, onde tu contemplaste seu falo. Quando eu falo falo, todo mundo consegue entender o que é o falo? Não. Quando ele fala o falo, ele está falando do órgão genital masculino. Quando essas pessoas se deitavam na cama com falsos deuses, não era bem com falsos deuses, na verdade, era com os sacerdotes dos falsos deuses. Então eles se corrompiam, se misturavam com aquilo ali. E não era nem sempre mulher com homem, viu, pessoal? Era homem com homem também. Então era essa perturbação mesmo. Dentro do culto a esses falsos ídolos, existia esse tipo de imoralidade. Era o sexo perturbado. E isso era uma exigência dentro do culto a tais deuses. Deus faz questão de mostrar detalhe por detalhe a imoralidade que eles praticavam. Então, isso era o período em que eles ainda estavam dentro de Jerusalém. Essa é uma profecia apontando o que vai acontecer com eles. E Deus, na verdade, está chamando, né? O verso 3, o que a gente vê, ó, porém, aproximai-vos mais. Né? O verso 13, ele fala assim: se aproximem. E ele vai descrever vocês que são filhos, né, da agoreira, da feiticeira, resultado de prostituição, resultado do adultério cultual, da prostituição cultual. E aí ele vai descrevendo como é essa prostituição. É o que ele está falando. Então, eles estavam vivendo isso ainda dentro de Jerusalém, tá? Quando parte daqui, que depois de um tempo é que eles vão para Babilônia. Por isso que eu falei, isso aqui eles estão vivendo, mas eles vão ouvir essas palavras lá no finalzinho, quando há o chamamento, entendeu? Quando há o chamamento, venham para perto. Mas pode continuar aí. 12, né? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Aí eu vi outra versão aqui e fala assim: eu vou mostrar a todos que vocês fazem. Essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantaram nada. Ou seja, todo o esforço deles, né, para praticar a imoralidade e tudo mais, prostituição, não adiantava nada, não servia nada. Pelo contrário, só piorava a situação deles ainda mais, né? E eles não tiravam proveito de nada daquilo ali. Prazer momentâneo que não tinha proveito nenhum. Dois altos aqui, Aqui no 13, rapidinho. Vamos tentar imaginar, estou aqui pensando, né? Se eles tinham Deus e eles já conheciam Deus e tinham toda uma série de experiências com Deus, e a fuga do Egito para todo o sempre foi um dos maiores milagres que aconteceu com Israel e até hoje é lembrado, abertura do Mar Vermelho, enfim. Apesar de eles terem todas essas experiências, essas pessoas acabaram submetendo a falsos deuses, né? E aí eu estou imaginando o porquê que elas fizeram isso. E vamos lembrar que eles estavam vivendo
reinados de reis perversos. O que que acontece quando um rei perverso começa a reinar? A alta de impostos. E quando você começa a ter que pagar muito imposto, a sua renda começa a diminuir. E entra num ciclo bem complexo, mas onde vai culminar com a miséria daquelas pessoas. Então, de verdade, quando a gente vê hoje as pessoas buscando ídolos desse nível, feitiçaria, né? Por que que elas vão até lá? Aí eu lembro, de quando a minha mãe buscava isso. O que que ela buscava? Ela estava buscando prosperidade. Ela estava buscando ganho material. E com certeza era o que estava vivendo aquele povo naquele momento, porque eles estavam sendo explorados pelos próprios reis. Diga-se passagem, reis que não temiam a Deus, né? Que não estavam buscando obedecer toda a palavra de Deus. E a gente vai ver na descrição, ao longo do livro de Primeira e Segunda Reis, a gente vai ver Deus relatando que até a Bíblia tinha sido perdida. A Bíblia não, na época era a Torá, né? Até os livros de Deus, os livros da palavra de Deus haviam sido perdidos. Então, tanto por parte dos sacerdotes judeus, né, os sacerdotes de Israel, quanto da parte do rei, não havia nenhum interesse em se buscar a presença de Deus. Então, se não há a presença de Deus, não há a prática da busca a Deus, não vai haver a prática da justiça. Se não tem prática da justiça, está ocorrendo justiça. Se tem justiça, alguém está pagando o preço muito caro por isso. E normalmente quem vai pagar o preço são as camadas mais baixas da sociedade, é o povo, né? É, e por aí vai. Então, quando essas pessoas iam até esses falsos deuses, era buscando prosperidade para dentro do seu plantio, estavam buscando chuva, estavam buscando o vigor da terra, estavam buscando até mesmo a a procriação dentro da sua família, porque quanto mais filhos, mais mão de obra para trabalhar, mão de obra que eles não precisassem pagar para que eles pudessem plantar e colher, cuidar do gado e por aí vai. Aonde eu quero chegar com isso? Para a gente entender que quando a pessoa está passando por um problema, por uma aflição, a proposta que aparentemente vai trazer um retorno mais rápido é a proposta que essa pessoa vai buscar. Você falou uma coisa aí bem interessante também, que, na verdade, essas pessoas estavam fugindo do sacrifício que Deus ia exigir delas, que não era uma fogueira santa, era sim a renúncia do seu próprio eu para fazer a vontade de Deus, né? O sacrifício que Deus estava exigindo era a prática da justiça e tudo que eles não estavam vivendo. Então, se você vive injustiçado, você também vai achar que é normal você ser injusto. Se você vive sendo roubado, você vai achar que é normal você roubar. Veja se isso não é bem a sociedade que a gente tem hoje dentro do nosso país. Você, desde lá de cima, desde as camadas mais altas, desde as elites, né? Tanto políticas como a elite mesmo da sociedade, elite intelectual, a gente vai perceber que elas estão acostumadas a usurpar dos menores, dos mais fracos, menos favorecidos, dos mais incultos, né? Dos menos capacitados. É normal. E por aí, gente, cria-se uma cadeia onde todo mundo vai achando que é normal explorar o outro, é normal ser injusto, é normal roubar. É o que a gente vive hoje. E aí é normal você buscar uma saída mais fácil. E a idolatria oferece essa saída mais fácil. Se a gente parte para a feitiçaria, existem as falsas promessas de Satanás, né? Devolva o seu amor em 7 dias. Prosperidade em uma semana. 30 dias para suas conquistas. A idolatria oferece isso. E se a gente for ver a idolatria light, catolicismo, oferece coisas parecidas também. Não, você não precisa ser tão perfeitinho para servir a Deus. Você pode beber, você pode fumar, você pode ser homossexual, você pode tudo, você pode adulterar, você pode prostituir. O importante é que domingo você esteja aqui, né, trazendo suas ofertas e seus dízimos.
Isso é o que a gente vive hoje na nossa sociedade, né? Cumprindo aquela palavra de Eclesiastes, nada novo sob o céu, nada novo sob o sol. É o que a gente vive hoje dentro do nosso país. É isso aqui. Essa palavra é super válida para os nossos dias atuais. Pode continuar. Sim, senhora. Versículo 13, para terminar falando sobre a idolatria. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntastes. Aí Deus já estava exigindo isso. Ou seja, vai falar comigo? Pois é, então deixa os deuses de lado lá. Tem como falar comigo e ter os deuses lá pegados com você, com vocês. Então, aqui já mostra o quê? Renúncia. Deus queria isso. Renuncia à prática da imoralidade que vocês estão vivendo para chegar até mim, para falar comigo. Olha só que Deus é muito direção. Então, para a gente chegar a Ele, a gente tem que estar realmente disposto a viver em santidade. E disposto a abandonar tudo que não agrada a Ele para se aproximar dele. Então, é isso que Deus queria do povo. Mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Aqui está falando dos deuses, né? Vocês não, mesmo que vocês não deixem os deuses, eles vão se acabar, eles vão ser levados, eles vão ser arrebatados, eles vão perecer. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Olha só que forte, né? A confiança, porque quando a gente confia em Deus, a gente está disposto a obedecer a Ele. A confiança, a fé, a confiança, elas andam juntas. A fé é sobrenatural, a confiança, elas andam juntas. E o que Deus espera do povo era isso. Confia em mim, se estão confiando nesses deuses aí, eles vão se acabar, eles vão quebrar, eles vão perecer, isso tudo vai é em vão, né? Mas se vocês confiar em mim, mas confie em mim, possuirá a terra. A gente pode ver essa terra aqui, a terra que Deus tinha prometido para eles, né? Lá. Mas também a gente vê que e herdará o meu santo monte. Esse santo monte, eu penso que já é o céu. Eu já entendo dessa forma. Porque santo, né? Santo monte. Não tem nada santo aqui na terra, não tem como. Então, eu pensei no alto, e é isso mesmo, né? E vale para a gente hoje, né? Até a gente que está na fé, né, tem o Espírito Santo, a gente está, querendo ou não, a gente está um pouquinho envolvido com o mundo. Então, todo dia a gente tem que se limpar. Todo dia a gente tem que limpar o nosso coração, nossa mente. Todo dia a gente tem que estar se limpando, né, se purificando sempre, né, para a gente não se contaminar, para a gente não, né, eu posso explicar, tem uma palavra que eu acabei esquecendo. Uma mania. Às vezes a gente pega uma mania que não agrada a Deus e meu está descarregando. Acho que eu consigo chegar lá. Ele consegue terminar aqui. É até uma mania, às vezes a gente pega, né? A gente vê, isso aqui é normal, todo mundo, normal, isso aqui não tem um problema. Mas e aí? A gente tem que ver com Deus. Que para ele pode ter sim um significado que a gente acha que não é nada. Igual o povo achava aqui que não tava, que tava fazendo que era certo, eles achavam que estavam certos aqui. Eles estavam se enganando, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não confundir as coisas, né? É igual o povo acha, né, que, mas já vi muito isso. Mas se eu fizer isso aqui, não tem nenhum problema. Não é só uma musiquinha do mundo, não tem nenhum problema. Né? Não é só esse lugar aqui, é o aniversário, vai ter bebida, vai, mas não tem nenhum problema, não. Eu não gosto de misturar com eles. Mas não é bom a gente estar envolvido com esse tipo de coisa. Porque não vai influenciar. Né? Não é que a gente vai deixar de participar de momentos com a família e tudo mais. Não é isso que Deus está falando, mas Ele quer que a gente se separe. Igual Santo Monte. Se é santo o lugar dele, no céu, quem vai chegar lá? Aqueles que estão vendo santidade. E vai exigir da gente muito mais do que a gente imagina. Que é o sacrifício de nós mesmos, nosso eu, né? O sacrifício da nossa vontade. A nossa vontade, ela está sempre contrária de Deus. Que a vontade do ser humano fala, é se envolver com o que é momentâneo, que traz prazer naquela hora. Ele não está preocupado com depois, ele não está preocupado com as consequências daquilo que ele vai fazer. Né? O ser humano não está preocupado com isso. Eu quero fazer isso, eu vou fazer. Eu estou com vontade, então eu vou fazer. Né? Então não tem essa parceria com Deus, não tem esse entendimento. Muitos, só até dentro da igreja não tem esse entendimento. Então, vamos lá. Aqui, esse capítulo, ou versículo 14,
aqui já vai chegando, já vai falando sobre a compaixão de Deus para com o povo. E eu fiquei pensativa sobre o primeiro verso, que fala assim, ó. E disse aplanai, aplanai a estrada, que na outra versão fala. O Senhor diz, preparem um caminho, aplanem a estrada, para que meu povo possa voltar para mim. Olha só, Deus queria tanto que o povo se voltasse para ele. Aí fala aqui em outra versão, tirai os tropeços do caminho do meu povo. É como se Deus falasse assim para os inimigos lá, né? Ó, prepara o caminho aí, que meu povo, eles vão voltar para mim. Eles vão chegar até mim. Deus, ele queria que o povo se voltasse para ele. Era um povo escolhido, fazia parte da aliança, então Deus, ele queria muito isso. E exigiu que eles se renunciassem o que eles estavam vivendo, a prática, né, do pecado. E é o que Deus, ele espera da gente hoje também. Aí, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aí Deus, todo soberano, diz: ó, eu estou sobre todos vocês, estou acima de tudo. O Altíssimo, Santo Deus, o Deus que vive para sempre, né? E Deus fala: eu moro num lugar alto e sagrado, né, que é o céu e a eternidade. Mas ele fala: mas eu também tô com vocês que tá aí contrito, abatido, desesperado, vazios. Eu tô com vocês também. E a gente leva para o dia de hoje, que tem tudo a ver, e essa pessoa pensa assim: ah, mas eu fiz tanta coisa errada, tá acontecendo tanta coisa na minha vida, será que Deus, ele tá olhando para mim? Será que Deus se importa comigo? Mas eu fiz tudo isso aqui, eu sou assim, eu sou aquilo outro. A gente já vê que quando a pessoa tem esse questionamento, ela já é sincera. E Deus também está com essas pessoas. E Deus, eu tô na altura, eu sou Deus soberano. Mas eu tô também com aqueles que se encontram abatidos, aflitos, desesperados, angustiados, para que eu possa dar vida para eles, para que eu possa dar força àqueles que não têm força, para que eu possa fazer deles um novo povo, uma nova pessoa, né? A gente vê muita gente, e a maioria que chegou na igreja desse jeito. Eu não cheguei assim, cheguei pequena, bem pequenininha na igreja, cheguei com 7 anos. Então não tinha esse tanto de cor problema, né? Criança. Mas a pessoa chega assim na igreja desesperada, né? Ou às vezes ela nem vai para a igreja. Vamos dar exemplo, depois que não vai. Ela não vai na igreja porque ela tem esse questionamento. Não, peraí, Deus ele não vai me ouvir, ele não vai falar comigo, ele não vai se importar com o que eu estou vivendo. Muita gente pensa isso. Muita gente pensa isso. E por ela pensar nisso aí, é como se fosse um. É como se você se coloca uma barreira para chegar até Deus. Que isso atrapalha de chegar até Deus. Como é que eu vou falar com alguém que eu não confio que vai me ajudar? Que eu tenho certeza, né, que não vai me ouvir? Você não vai falar. Você não vai se chegar, não vai se aproximar, né? Então, Deus está falando, ó, eu estou nas alturas, eu sou Deus Todo-Poderoso, habito na eternidade, mas eu também estou com vocês. Deus queria mostrar, pô, eu tô com, mesmo vocês fazendo tudo isso aí, eu estou com vocês. Agora eu preciso que vocês estejam comigo. Não adianta nada, Deus está com a gente e a gente está com Deus, né? Igual tem um versículo 19 que eu fiquei meio assim, tem um 15 e 19 que eu fiquei meio assim, eles têm tudo a ver, mas vamos chegar lá. 16. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria e as almas que eu fiz. Esse versículo, foi nessa parte que eu fiquei mais assim, quase. Eu chorei, na verdade. Me emocionei, chorei. Eita, eu tô começando a ficar emocionada aqui. É porque a gente vê que mesmo o povo, ai, gente, desculpa. A gente vê que mesmo o povo fazendo tudo aquilo, Deus, ele queria o povo, né, para ele. Ah, meu pai, agora foi que deu. Desculpa.
Desculpa, gente. Tranquilo. E eu pensei na gente, né, hoje. Falei assim, meu Deus, o Senhor, a gente é falho, a gente erra muito, é muito pecador, e mesmo assim o Senhor quer a gente, o Senhor quer a gente, quer ter um relacionamento com a gente, o Senhor quer ser nosso Pai, o Senhor quer ser nosso Deus, né? E eu fiquei muito pensativa sobre isso, até que a madrugada eu fiquei, foi mais acordada pensando sobre isso. E falei, meu Deus, a gente não é nada, não. A gente não é nada, a gente não merecia tamanho amor, tamanho consideração que o Senhor tem. E aqui na outra versão, falar mais explicadinho assim, ó. Não continuarei repreendendo o meu povo, e não ficarei irado para sempre. Deus falou, ó, eu não vou ficar com vocês assim para sempre. Só depende de vocês, hein? Já mostrei o que tem que fazer, agora depende de vocês tomar uma atitude e se aproximar de mim, renunciar, sacrificar. Porque eu não vou continuar sendo com vocês, ficar assim com vocês, né? Irado. Não vou ficar mais assim com vocês. Não vou ficar para sempre assim, não. Aí fala, continuando. Senão, senão, morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro da vida. Então a gente não conhece a ira de Deus direito. A gente não conhece, a gente só conhece só um pouquinho da ira dele, vou dizer assim. A gente conhece só um pouquinho da ira dele. Porque se a gente conhecesse tudo mesmo, a gente não estaria mais vivo. A gente não estaria aqui hoje. Falei, meu Deus do céu. Aqui, Deus já tava pensando em nós. Aqui, Deus já tava pensando na gente. Eu fiquei muito assim. Falei, poxa, o Senhor é maravilhoso. Como eu não vou sacrificar para um Deus como o Senhor? Sacrificar minha vida? Como? Não, eu vou fazer tudo que for preciso para estar com o Senhor na eternidade. Quando a pessoa decide isso, ela reconhece isso que Deus fez e tem feito por nós, né? Até hoje, né? Na vida de cada um de nós, Deus, ele quer que a gente se aproxima dele, né? Fiquei toda vermelha. Ele quer que a gente se aproxima dele. Então, não importa que você vai assistir essa live, essa meditação, não importa o que você tem feito, não importa quem você é, Deus, ele está olhando para você. Mas ele quer que você faça a sua parte primeiro, para ele poder ter um relacionamento completo contigo. Então, é ser sincero com Deus e colocar essa sinceridade em prática. Porque não adianta a gente falar, não vou fazer isso aqui por Deus, vou abrir mão disso aqui, e só falar. Não, Deus quer que a gente coloque isso em prática. Deus quer que a gente vive isso. E aqui não diz. Eu tava onde, meu Deus, já perdi. 16, 18, 17. 17. 17. Pela iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri. E realmente Deus fez isso com o povo. Aí hoje a gente vê pessoas falando assim, né? Poxa, mas Deus ele castiga. Não é que Deus castiga. Eu não penso dessa forma que hoje Deus castiga. Não penso assim. Não sei se alguém tem um pensamento diferente. Eu não penso que a pessoa que faz tanta coisa errada, que pratica o pecado e tudo mais, imoralidade, e ela sofre com isso, né? Pelo que ela está vivendo, ela tem uma vida destruída, amarrada, que Deus está castigando ela. O castigo de Deus é esse, eu tô passando fome, eu tô sofrendo, o casamento não dá certo, não sou feliz, não tenho paz. Isso não é castigo de Deus. É as consequências do pecado da pessoa. Não tem nada a ver. Mas se a gente pensa, Deus está me castigando, eu mereço ser castigado, mereço. Aí a pessoa aceita tudo isso, sendo que ela pode agir a fé dela e mudar a situação. E mudar a situação. Então, aqui, quando o povo estava aqui, realmente Deus ele feriu mesmo o povo. Fez e eles feriu mesmo. Mas hoje não pense que é assim com a gente hoje. Não pense dessa forma. E escondi-me e indignei. Ou seja, Deus deixou o povo de lado um tempo lá, indignei-me. Mas hoje eu escondi de Deus, não é que Deus deixa a pessoa de lado, né? Deus ele fica imune. Ele fica assim, poxa, se ela não está me buscando, se ela não está se importando com a minha palavra, eu não posso fazer nada por ela agora. Não posso. Aí Deus fica parado, só observando mesmo. E não tem como fazer algo. Porque para Deus fazer algo com a nossa vida, a gente tem que permitir. A gente tem que dar lugar para ele. É como se fazer um convite. Meu Deus, pode vir. Pode vir, pode entrar. Contudo, indignei-me. Contudo, o rebelde seguiu o caminho do seu coração. E realmente o povo estava fazendo isso. O povo estava vivendo isso. Eles estavam seguindo a rebeldia, né, desprezar uma palavra de Deus, como a senhora falou, né, que eles abandonaram a lei lá, a palavra de Deus. Desprezaram, fizeram um pouco caso. E hoje essa pessoa faz isso também, né?
ela faz isso. Não digo só de ir na igreja, porque muita gente até ignora a gente, né? Vamos na igreja e tal, a gente precisa buscar, depois ignorar, não quer, ninguém gosta de igreja. Mas ela não despreza só a igreja, ela está desprezando a palavra de Deus, porque na igreja prega a palavra de Deus. Na igreja não fala da vida dos outros, não, prega a palavra de Deus. A gente vai na igreja para ouvir a voz de Deus. Não é para ouvir a voz de fulano de tal, que está ali, não é para falar mal do outro, que está com a roupa não sei o quê. Não. É para ouvir o que Deus tem para nos falar. Por isso, quando a gente chega na igreja, o importante é a gente chegar mais cedo, sentar na frente e ficar em espírito de oração. Meu Deus, fala comigo, preciso ouvir a tua voz. Quando uma pessoa chega na igreja agoniada, atrasada e cansada e aquela coisa toda, ela não está ali totalmente voltada para Deus, ela está preocupada com muita coisa. Então, não ouve Deus, né, como ele queria que ela ouvisse. Então, eles, aqui por rebelde, né? E hoje tem muita pessoa rebelde também, ou melhor dizendo, né? A maioria. Até dentro da igreja, até com a Bíblia em casa, até sendo uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual. Vivendo na rebeldia, ou seja, seguindo o que sente. Muita gente, assim, no mundo é isso aí só. O lema do mundo é esse, segue o seu coração. É o pior engano, é o pior engano. O diabo, ele faz isso. A pessoa achar que seguir o coração vai ajudar em alguma coisa. Faz o que você está sentindo. Ah, então tá bom. Quando eu estiver estressada, irada, revoltada, e agir assim, eu vou quebrar a minha cara. Eu vou fazer coisas que depois eu vou, puxa, eu fiz isso aqui, vou me arrepender. Puxa, eu fiz isso aqui pra quê, rapaz? Eu falei aquilo pra quê? Eu fiz isso aqui pra quê? Eu tratei fulano daquela maneira pra quê? Por que eu fiz isso? Ou seja, não vigiou, seguiu o seu próprio coração. E seguir o seu próprio coração não é só essas coisinhas simples que eu tô falando, não. Não é essas atitudes simples, não. Mas seguir o seu coração é fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Né? A pessoa começa a ir na igreja, ela começa a ouvir, a agir a fé, aí obedece aqui, desobedece ali. Aí ela acha que é suficiente, acha que está tudo bem assim. Mas às vezes ele quer que a gente viva 100% em obediência a ele. Não é que a gente vai conseguir obedecer tudo isso aqui, não. Mas ele vê o esforço da gente, ele vê o quanto a gente está interessado em obedecer a ele. O povo aqui não estava interessado, não. O povo não queria saber, eles estavam e tudo mais, mas Deus queria que o povo se voltasse para ele. E aqui no 18, eu vejo seus caminhos e o sararei. Deus fala, não, eu tô vendo que vocês estão seguindo aí e tudo mais, mas eu vou sarar vocês. Eu vou sarar vocês e o guiarei. Deus fala, eu guiarei. Ou seja, eu vou arrancar tudo que não preste de vocês, tudo isso aí, tudo que tem feito mal a vocês, todo esse engano, tudo, e vou guiar vocês. Eu vou estar à frente de vocês. Vocês vão voltar a ser o meu povo. E eu, Deus de vocês. É isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente siga somente a Ele. A gente sirva somente a Ele. E lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Aí aqui na outra versão diz, eu os consolarei nos lábios dos que choram. 19. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Aí veio um questionamento. Falei, como assim? Quem são esses aqui que estão longe e esses que estão perto? Diz o Senhor, e eu o sararei. Sendo que o povo estava longe de Deus. Quem é esses aqui que estão perto? Aí a gente pode entender dessa forma, né? Os que estão perto é aquele povo que já sabiam de Deus, já tinha entendimento, já sabiam sobre ele, né? Seguiam a ele antes e se desviaram. E esses que estão longe é os estrangeiros, né? Os gentios, aquelas nações que não serviam a Deus, que não conheciam o Deus de Israel. E eu penso, e não fugindo disso aqui, mas veio esse pensamento agora, que Deus ele queria mostrar ele na nação de Israel para outras nações. Olha só o Deus de Israel aqui, Deus queria mostrar para as nações. Mas o povo estava vendo dessa forma, Deus ficou tão irado, então assim que Deus permitiu eles passar por tudo isso. E eles realmente sofreram. Mas Deus falou, e ele disse que cria os frutos dos lábios. Aí eu pensei, então Deus vai colocar na boca até dos gentios para adorar ele. Ele vai colocar louvores na boca dos gentios para adorar ele. Que Deus pode fazer isso, ele é Deus.
Aí, igual na outra versão que fala, colocarei palavras de louvor. A todos ofereça a paz. Deus está oferecendo para todos. Deus não faz acepção de ninguém, ele não faz acepção das pessoas, das nações, ele não fez, não tem feito. Aí diz, paz as que estão perto e as que estão longe, eu os curarei. É muito forte isso. Deus dando uma chance até para o povo lá das nações se voltar para ele. É muito, muito forte isso. Igual as pessoas hoje em dia, né? Que se a gente vê, né? São consideradas, que a gente pode falar isso, elas são pessoas que são consideradas gentios, né? Porque elas não conhecem a palavra de Deus, nunca foram na igreja, não conhecem a Bíblia, não lê a Bíblia, não tem nem acesso a ela. Tem gente que nunca leu a Bíblia. Eu achava que não existia uma pessoa no mundo que nunca tinha lido a Bíblia, mas existe muitas pessoas que não lêem a Bíblia ainda. Eu achei que não tinha, mas tem, né? Pessoas que não conhecem a palavra, né? E quando a gente está no núcleo, né, fazendo, ou evangelizando alguém, falando disso para uma pessoa, ela fala, poxa, isso está na Bíblia mesmo? Eu falei, sim, senhora, aqui, está escrito aqui, sim. Acontece isso mesmo, sim, depende da fé da senhora. Então, a gente vê que a pessoa ali, ela está sedenta, ela quer isso. Ela não conhece, mas ela quer. Então, eu creio que ainda tinha pessoas nas nações inimigas lá, né, que não conheciam a Deus entre os gentios, que queriam a Deus, sim. Queriam. A gente tem até o exemplo do. Qual é o nome dele? Daquele soldado, não, meu nome. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Como é que eu esqueço assim? Eu tava assistindo Jesus essa semana, olha, essa semana passada. O centurião Cornélios. Ele era gentil, a família toda. Né? Eles foram alcançados. Eles foram alcançados. Eu acho que meu celular consegue chegar até. Peraí, consegue. Eles foram alcançados. Então a gente vê que Deus ele convida a todos para buscar ele. Mas a gente sabe que nem todos, a gente sabe que poucos vão ser salvos, né? Porque nem todos querem abrir mão de suas vontades para fazer a vontade de Deus. O 20 e o 21 já fala sobre os ímpios, né? Versículo 20. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar e as suas águas lançam de si lama e lodo. Deus, ele considera os ímpios como esse mar bravo, essa lama e lodo que não tem como lavar, não tem como mudar a situação. Ou seja, aqui na outra versão fala assim: porém os maus são como o mar agitado. As suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Aí 21. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. E realmente, eu penso assim, essas pessoas que os ímpios aqui são aquelas pessoas que até já conhecem a palavra, só que não querem seguir. Já decidiram, não vou seguir. Eu quero o mundo, quero o pecado, eu quero isso, minha vida errada. Quero. Então, Deus, isso aí, Deus, ele não tem como fazer nada. Ele não pode obrigar. Ele já deu livre-arbítrio para a gente escolher. Então, esses aqui já estão condenados, eu penso assim, eles estão condenados. Não há paz para eles. Ou melhor dizendo, pode até ter uma chance, né? Dá para entender dessa forma também. Mas eles não têm paz. Uma pessoa que, ó, uma pessoa que vive no pecado, ela não tem paz. Porque o pecado separa o homem de Deus, o ser humano de Deus. Então, ele não tem paz. Uma pessoa que mente não tem paz. Uma pessoa que tem mágoa, ela não tem paz. Se uma pessoa dizer que vive no pecado, que faz coisa errada e dorme em paz, ela tá mentindo. Não existe. Não tem como. Ela pode estar tentando enganar a outra para dizer que tá tudo bem ali, porque ela gosta da vida errada mesmo, das coisas erradas mesmo. E ela gosta de fazer aquilo, gosta de praticar o que é errado, o que é imoral. Né? Então, ela quer que outras pessoas também vivam o que elas têm vivido. Né? Então, a gente dá para entender dessa forma também. E esse capítulo é muito forte. A gente tem muito por falar ainda, mas o horário aqui já está chegando ao fim. Tá. E é isso aí. Quando a gente fala assim de ter paz, ah, quando a gente está dentro da prática da justiça, a gente não se preocupa se alguém está observando ou com as consequências. Quando a pessoa está na perversidade, na impiedade, na iniquidade, no pecado, elas se preocupam se alguém está vendo e como eu vou esconder as consequências. Então, isso é perturbador, né? Você entrar na sua casa e você estar com sua família, estar com seu marido, poder manter uma relação sexual pura com seu marido.
Como isso poderia tirar a tua paz? Mas aí você adultera. Minha irmã, você tem que inventar mentira para você fugir dos olhos dos outros, você tem que gastar mais dinheiro para ir para motel, para se esconder. É uma confusão. Isso tira a paz, né? A paz é justamente você ter a tranquilidade de você praticar os seus atos sem ter nenhum receio de que alguém está te vendo e sem ter nenhum receio das consequências. Eu queria fazer aqui só uma ligeira observação. Eu deixei você desenvolver porque o que você falou estava pertinente, ponto final, e totalmente válido, mas no verso 13, Deus necessariamente não está dizendo deixa seus ídolos. Deus está dizendo para aquele povo de uma forma irônica. Quando você estiver desconsolado, quando você estiver angustiado, quando você estiver chorando, quando você estiver lamentando, quando você estiver lascado, deixe seus ídolos resolverem seu problema. Então, na verdade, Deus está sendo irônico. Vamos ver até onde eles vão, até que ponto eles podem te, te livrar, né? Então, quando ele fala aqui, quando tu choras, deixe teus ídolos te livrarem, ele está dizendo, vá, então mantenha sua confiança neles e vamos ver até onde isso vai. E aí ele, ao mesmo tempo, já faz uma antítese, né? Porém, o vento arrebatará todos eles. Na hora que você falou a respeito disso, o que você disse fica implícita na mensagem. O objetivo é que eles deixem seus ídolos e passem a adorar a Deus. Mas, de fato, ao pé da letra, o que significa é que Deus está sendo irônico. Aonde eu quero chegar? Deus não vai impedir de que você tome suas decisões. Se você quer continuar seguindo seus deuses, tá bom, ele vai estar aqui pagando para ver. Ele vai ficar sem ter nenhuma atividade em seu favor, se você não desenvolver uma atividade em favor do reino de Deus. Eu hoje ouvi uma coisa absurda, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas a gente estava fazendo o trabalho de evangelização e a primeira pessoa que veio, ela falou a respeito, estava falando a respeito do pecado. Ele estava fumando, extremamente desagradável, e a primeira coisa que ele falou é: eu fui dessa igreja aí. E aí eu. E por que o senhor não continua sendo, né? Por que abandonou? Por que parou? E ele se enrolou todo, porque o objetivo dele não era pedir conselho, o objetivo dele não era falar da vida dele, o objetivo dele era perturbar, né? O pessoal todo se preparando, foi no começo do trabalho, se preparando, né? Para desenvolver a ação. E o cara chegou lá para perturbar, distrair, tirar a gente do nosso foco. E ele criou uma justificativa. Mas uma justificativa, velho, tão bem bolada, eu não vou lembrar agora, para dizer que as pessoas não iriam para o inferno, porque Deus é amor e Deus não permitiria que as pessoas fossem para o inferno. Ah, já sei, porque o salário do pecado é a morte. E já que, mesmo ele, já que ele sendo pecador, ele vai morrer, então ele já pagou pelos seus pecados, morrendo. Só que fica parecendo uma coisa muito, é mesmo, é plausível. Então, se já morreu, não precisa mais pagar pelos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Bom, mas o salário do pecado não é necessariamente a morte física. A gente está falando, ou melhor, o texto, né, quando Deus fala sobre isso, é do espírito, a morte espiritual, que é a morte no lago de fogo e enxofre. Ponto final. Só que você vê como o diabo tenta enganar as pessoas, né? E ludibriar. Usa a própria palavra para fazer com que as pessoas comecem a ter engano em suas mentes, usando a palavra de Deus, e nisso ele vai viver o seu pecado, porque na cabeça dele, vivendo o pecado dele, não tem problema. Quando ele morrer, o pecado está pago. Não, não é assim. Mas eu achei interessante isso aí, que o pessoal falou hoje. E dois extremos que eu gostaria de comentar aqui com vocês de pessoas que vivem seus pecados. Ou melhor, que vivem suas dificuldades. Vamos dizer assim. Conversava hoje com uma pessoa que ela disse o seguinte: as duas são da igreja, tá? Uma falou o seguinte:
que ela tomava a cervejinha dela. Não, eu tomo minha cervejinha, né? De uma forma carinhosa, né? Cerveja é algo realmente que ela gosta. Aí, mas eu não acho isso tão ruim, porque eu faço minhas caridades. Eu faço uma coisa boa ali, eu dou uma cesta básica aqui, eu ajudo ali, eu dou uma oferta acolá, e essas coisas, elas vão abatendo nos meus pecados, na minha cervejinha. E aí eu cheguei e falei para ela, olha, isso não existe. A nossa salvação é pela graça, não é necessariamente porque a gente faz coisas boas, não é pelo nosso mérito. E os nossos méritos não abatem nossos pecados. Quem abateu o nosso pecado foi Jesus morto na cruz. Mas observa como as pessoas desvirtuam a palavra. Aí chega uma outra que fala: poxa, eu tenho tanto problema dentro de casa que os problemas que eu devo estar vivendo é porque eu estou cometendo ainda algum pecado. Qual o sentido? Pô, essa pessoa ela vive uma vida de retidão, não tem nenhuma prática de injustiça, mas está vivendo tribulações, turbulências na vida. Eu não vou falar tribulação, porque tribulação tem a ver com o, a sua cristandade, né? Você desenvolver sua caminhada com Jesus. Mas ela vive problemas, né, de várias naturezas, não deu tempo da gente conversar direito, mas ela dizendo, eu tenho certeza que é por causa disso. E ela comentou o isso que na cabeça dela é um pecado. Uma prática que ela tem com o marido, no momento, né, que eles estão namorando, e que não é pecado, não vou falar com vocês, é desnecessário, mas que não é pecado, mas que na cabeça dela aquilo é um pecado. E ela falou, eu estou vivendo tudo isso por causa dessa situação. É outra coisa, é outra forma do diabo trabalhar, o engano na mente das pessoas. De verdade, o que ela está vivendo tem um outro sentido, a gente até vai conversar melhor sobre isso depois, mas não é por causa da relação dela íntima com o marido. Não tem nada a ver. Mas o diabo está inculcando isso. Quando o diabo inculca isso, vocês acham que vai reverberar onde? No casamento. A prática deles está completamente pura, santa, tranquilo. Mas o diabo está colocando um pensamento que vai reverberar dentro do casamento. Vai criar uma situação desagradável entre o casal, né? Onde ela vai acabar tendo problemas. O diabo trabalha demais com engano, pessoal. E nesses enganos vem essa ideia do perder a sua paz. É dentro dessa forma de você não entender direito o que a palavra de Deus diz, ou não entender direito o que Deus espera de você. E aí, nessa caminhada, as pessoas começam a se perder. E aí é que vem a queda, e uma queda que às vezes leva a pessoa à incredulidade, uma incredulidade tal, que pode condenar a alma dela à perdição. Só queria fazer esse acréscimo aí. Mas deve ter mais gente aí que quer colaborar. A gente tem aí uns 2 minutinhos ainda. Maiana, quer acrescentar alguma coisa, Maiana? Tá difícil, né, Maiana? Aí, Ah, difícil. amém. É, quando no versículo que fala da cama, né, se deitar com os ídolos, que a gente vê muito isso, a prostituição espiritual. E na cama, assim, no sentido literal, você perde a sua consciência, você fica completamente entregue. Porque você está deitada, você não consegue nem se defender. A única coisa que você ainda tem é os pensamentos. Mas naquela hora, se a pessoa está ali por livre e espontânea vontade, ela está vulnerável a tudo. E mais para frente ele fala que foi pela cobiça. Então, é você perder completamente o temor de Deus para chegar a esse ponto. E às vezes a gente ouve relato, né, pessoas de outras religiões que diz que tem relação com os espíritos. E a gente vê muito caso disso. Na igreja tinha um senhor, acho que quando a Aliciane chegou ele já tinha morrido, que ele dizia que transava com um espírito feminino lá. E é você pegar seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e colocar outro demônio, outro espírito, um espírito imundo, para habitar nele.
e no sentido mais profundo, porque ali é a união que, como fala, né? Você casa, você tem relação, se torna uma só carne. É você deixar de ser um com Deus para ser um com outros espíritos, para ser um com o diabo. E Deus fala depois, nesse capítulo aí, que eu também fiquei, tipo, no versículo, eu entendi errado, ou a minha Bíblia está escrita errado, e voltei lá. Mas no caso aqui não dá nem para pedir para reforçar, porque a internet tá daquele jeito. E na hora que a coisa aperta, corre para Deus, como se Deus tivesse a obrigação, como você falou, como se Deus fosse um garçom e tivesse a obrigação de atender eles naqueles momentos. E não é assim. Deus fala que é pelas nossas cobiças. É muito fácil você ir procurar ajuda de um espírito ou qualquer outra coisa, porque hoje em dia o povo está adorando até os bichos, tá complicado. Então, se casando, eu não consigo entender isso. E querer rápido, e querer rápido é como se Deus está ali só para ser obrigado a servi-la. E ela vai servir o diabo. É a ingratidão. Eu consigo ver com isso a ingratidão. E mesmo assim, Deus ainda faz questão dessas pessoas. É aquilo que a gente nunca vai entender. É o valor da alma. O quão importante é para Deus essa alma, porque o diabo ele não quer a nossa alma. Ele simplesmente quer jogar no inferno e pronto, acabou. Mas a pessoa não consegue entender isso, e o pior de tudo, são pessoas que já tiveram experiência com Deus, são pessoas que já viram a manifestação do poder de Deus e que Deus muitas vezes livrou da morte. Muitas vezes não, Deus teve compaixão várias e várias vezes e vai dando, é como se Deus estivesse se humilhando, poxa, deixa eu te salvar, e a pessoa é arrogante, a esse nível de não perceber isso. E vai lá e se entrega a outras paixões, se entrega a outros prazeres que é momentâneo, porque se a gente for prestar atenção, quem sabe dos movimentos e quem pratica essas coisas, as casadas, sabe, é minutos. E a pessoa perde a eternidade por causa de minutos, por uma sensação que às vezes não vai nem 2 minutos, não vai nem 1 minuto, às vezes, dependendo. E como é que você deixa isso? Como é que você quer se entregar a alguém que você vai perder o controle até dos seus pensamentos? Porque com Deus, a gente adora Deus e a gente tem esse controle. Não, não existe isso de você tá ali, tá cheio do Espírito Santo e perder o controle da sua vida, não. Se você tá perdendo o controle, não é o Espírito Santo, porque não tem um domínio próprio. Você decide se você quer chorar ou não, se vai sorrir ou não. E você se entregar para a pessoa fazer o que quiser. E Deus pede para você só andar na justiça, só andar na retidão, que é algo que vai te beneficiar. E as pessoas não querem e ainda nos julga de idiota, de besta, de alienado, quando na verdade os alienados são eles. Você vê hoje que não pode brincar com nenhuma outra religião, mas o cristianismo pode. As pessoas temem brincar com o espírito porque vai ter consequência, retaliação, mas não teme brincar com Deus, que é quem pode livrar ele de tudo aquilo. Peraí, gente, tá falhando aqui, tá falando para vocês? Nossa Senhora. Sério. Tava ótimo, mas ela acabou caindo. Milene, quer acrescentar alguma coisa? Não, dona Lília, é só mesmo, né, pelo tempo, só mesmo acrescentar que como esse capítulo chama a atenção da gente sobre a questão da idolatria, de como é fácil e como o nosso grande inimigo são as nossas próprias vontades, porque negar a Cristo, as experiências, negar a Deus, as experiências com Deus, tudo que o povo passou, é simplesmente porque, com o tempo, você percebe que suas vontades são contrárias e você tem que deixar as suas vontades, inclusive muitas vezes suas necessidades físicas, tudo, para valorizar a comunhão com Deus. Aí é o X da questão. É o que aconteceu com o povo antigamente, acontece com a gente hoje. É sempre a gente estar vigilante, sincronizando se onde nossas vontades estão contrárias à vontade de Deus e na hora de fazer a escolha pela vontade de Deus. Até deixarmos essa carne, sempre vai ser essa luta. Até deixar esse corpo, sempre vai ser essa luta entre a carne e o espírito. Então a gente sempre tem que estar vigilante. Esse capítulo, para mim, falou muito sobre isso, sobre a vigilância.
a importância de a gente não cair nessas armadilhas que para cada um vai ser uma armadilha, né? Às vezes para um é uma coisa, para outros é outra, mas sempre vai estar ali naquele centro que é a nossa vontade, e nós temos que estar na vontade de Deus. É o nosso lugar mais seguro. Perfeito. Tempo esgotado. Aliciane, indica alguém aí para fazer a oração de encerramento e vamos nessa. Sim, senhora. A Lívia. Pronto, manda ver, Lívia. É, vamos orar, né? Senhor Deus e meu Pai, soberano, maravilhoso. Meu Deus, antes de qualquer coisa, meu Pai, gostaríamos de te agradecer, meu Deus, pelo privilégio, meu Pai, de ouvir a tua voz, meu Pai. Pelo privilégio, meu Deus, de saber o que o Senhor quer da gente, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, imensamente, meu Pai, por tudo, inclusive pelas lutas, meu Pai. Te agradeço por fazer a gente reconhecer, meu Pai, o quanto somos privilegiadas, meu Pai, por tudo, meu Pai, por tudo mesmo. Abençoa, meu Deus, cada uma das que estão aqui presentes, meu Pai. Nos usa, meu Pai. Sabe, acrescenta, meu Pai. Nos usa para que a gente alcance aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai. Aqueles que ainda, meu Deus, seguem o coração, meu Pai, os sentimentos. Porque muitas de nós sabemos, meu Pai, o quanto é difícil, meu Pai, deixar de seguir aquilo que o nosso coração nos dita, meu Pai. Mas todos os dias, meu Deus, pela tua misericórdia, meu Pai, seguimos, meu Deus, negando a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso coração, meu Pai. Pai, tem misericórdia de nós, meu Pai, e faz a gente reconhecer, meu Pai, o que está acima, meu Pai, o que nós estamos idolatrando, mesmo que involuntariamente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço misericórdia, meu Pai. E já te agradeço, meu Pai. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, por esse privilégio, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Então é isso aí, pessoal. Quinta-feira a gente se reencontra, continuamos aí com Isaías, terminando, faltam poucos capítulos. Fica com a gente e até a próxima. Deus abençoe a todas.